Fala pessoal, a gente agora vai falar do Photoshop, né? Na versão aqui que a gente vai trabalhar das versões mais simples, que é a versão CS6. Você vai me falar assim, não, mas a gente já tem a versão CC, né? Atualizada, só que a gente vai começar na versão mais simples, né? Que é a versão CS6. Você trabalhando na versão CS6, você já vai tendo a noçãozinha para trabalhar nas outras versões, né? As versões mais recentes. A CS6 é uma das versões mais utilizadas ainda no Brasil, exatamente por causa da sua facilidade, né? Ela tem uma facilidade muito grande, e ela serve também nos modelos tanto na máquina tanto no sistema operacional Windows, tanto 64 bits como 32 bits, né? Então vamos lá, primeiro você fica na dúvida, né? Como que eu vou fazer para trabalhar com isso aqui, porque você já mostrou aqui pra gente a página aberta, né? Então, basicamente que a gente já fez a instalação, né? Já está instalado, que a gente já tem algumas imagens para a gente trabalhar, né? E aqui tem as duas versões. Aí você verifica certinho qual que é a instalação, qual que é a versão que vai estar instalada aí no seu computador, né? Que precisa ser instalada. Verifica se é 32 bits. Vai ser o Adobe Photoshop CS6, se é o 64, você faz a instalação. Aqui no caso não, 64. Né? Lembrando que essa parte aqui ela é para iniciantes, né? Para quem não tem conhecimento nenhum ainda de Photoshop. Então a gente vai trabalhar mostrando as ferramentas, mostrando como que a gente ainda faz para utilizar algumas ferramentas, a função delas. Né? Então a gente vai aprofundando, né? Então a partir disso a gente vai trabalhar esse módulo aqui. É para aquela pessoa que está iniciando mesmo o conhecimento do Photoshop. Para iniciar a gente tem que entender para que serve esse sistema, né? Hoje o Photoshop ele é uma das principais ferramentas que a gente tem para fazer edição de fotos e banners. Quando eu falo, por exemplo, Photoshop Corel, o Corel eu trabalho mais com, eu vou trabalhar mais com banners, com web, né? Vou trabalhar mais com panfletagem. Então eu trabalho mais com esses modelos gráficos utilizando o Corel. Se eu quiser trabalhar mais imagens, trabalhar fotos, aí eu já direciono para o Photoshop. O Photoshop ele é bem melhor de trabalhar para trabalhar imagens e fotos do que o próprio Corel, né? Então, mas normalmente são dois sistemas que se complementam. Se você tem conhecimento de Corel e Photoshop, aí você já tá, ok, você já pode falar que você é um designer, né? Então a gente vai ficar esperto. Então essa é a tela inicial que nós temos aí, né? A gente tem que entender basicamente que nesse sistema também a gente consegue fazer criação de GIFs também, né? Então a gente não cria só imagem estática. Tem também a criação de GIFs, algumas criações de vídeos que a gente consegue trabalhar nesse sistema, beleza? Para entender, para continuar seguindo, a gente tem que observar também que o sistema aqui ele está todo ativado, né? Nós temos uma licença, então quando você faz a instalação do programa lá no site da Adobe, então você vai ter basicamente o sistema. Depois você pede o que? Você vai pedir uma licença provisória para verificar a qualidade do sistema e depois você vai adquirir a licença permanente, né? A gente não indica tá adquirindo nenhum tipo de crack não, porque crack ou alguma licença que também não seja as licenças autorizadas pela empresa, porque sempre podem trazer problemas. Então vamos lá, a gente tem que entender o que? Basicamente os atalhos que nós vamos ter, né? A gente tem uma série de atalhos, ó. Observem aqui. A gente tem uma série de ferramentas e essas ferramentas, esses atalhos que eu vou estar explicando para vocês. Então, lembrando que a gente ainda não tem nenhum tipo de trabalho aqui sendo desenvolvido, né? Essa aqui é como a gente vai abrir o Photoshop e tá verificando ele de maneira bem, vamos dizer, grosseira ainda. Abertura. Abrir, tá aí o sistema abertinho para a gente estar verificando. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro alguns pontos que são bastante importantes. Dentre eles, abrir e eu tenho que entender as configurações, né? As posições. Essa posição aqui, vamos dizer, esse layout, né, que nós estamos trabalhando, esse layout aí é o layout Essentials, né? Que é o layout inicial, vamos dizer assim. Então esse é o layout inicial que nós temos, que é o Essentials. Então é o principal, é o que a maior parte dos designers trabalha esse.
Ah, mas eu posso trabalhar com outro? Pode, a gente tem vários aqui, ó. A gente vai ter vários, ó. Esse aqui é o Reset Essentials, né? Eu tenho esse outro sistema aqui, tá vendo? Isso aqui já é mais quando você já está com um conhecimento mais amplo, né? Sobre o sistema, então a gente trabalha com esse design, com esse layout, né? Vamos dizer assim. Ó, tem esse aqui. Tá vendo? Isso aí varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente trabalha normalmente com Essentials, né? Mas o Essentials, lembra que esse posicionamento aqui vai depender também muito de quem trabalha. Por quê? Porque essas posições aqui elas podem ser alteradas, ó. Tá vendo? Eu posso fazer alteração. Eu posso puxar, elas não são fixas, né? Elas não são fixas essas abas aqui. Como elas não são fixas, eu posso fazer essa movimentação de acordo com as minhas necessidades. Aí, ó, tá vendo? A gente puxou lá o punch, ela foi até lá o cantinho, ó, o pet. Então, cliquei aqui e voltei ao que eu estava. Tanto essa posição como as demais, elas são livres, ó. Tá vendo? Aqui no Photoshop elas são livres. Então elas facilitam até a utilização pra gente. Vamos lá então. Vamos continuar seguindo aqui. Para a gente ter uma ideia básica, vamos observar que eu tenho que entender o que é um menu, o que é uma barra de propriedade, barra de ferramenta, né? Então vamos entender. A minha barra de ferramentas, ela está localizada aqui do lado esquerdo, ó. Então aqui que eu vou ter todas as ferramentas para trabalhar. Ferramenta de seleção, ferramenta de pintura, né? Ferramenta de corte, ferramenta de apagar, ferramenta de preenchimento, né? Então são todas as ferramentas que eu vou ter. Beleza, se eu passei aqui por uma determinada ferramenta, vamos identificar aqui, ó. Se eu fiz um clique aqui na ferramenta, observem que nessa parte aqui superior, eu vou ter uma alteração. Então vamos observar, ó. Fiz uma alteração, clico, né, em uma determinada ferramenta, aí observe que aqui muda. O que seria então essa parte aqui de baixo? Essa parte aqui que eu tenho, ela é chamada, se quiser fazer a anotação, mas eu vou deixar um materialzinho para vocês. Essa parte aí, ela é chamada de barra de propriedades, né? Essa barra aí eu chamo de barra de propriedades. Então, essa barra aqui é de propriedades, porque ela mostra todas as propriedades que eu tenho das ferramentas, ó. Todas as ferramentas que eu vou ter, ela vai mostrar pra gente as propriedades. Então, aí tem tudo, né? Todas as ferramentas, a gente vai falar de várias ferramentas dessas, a gente vai estar falando, beleza? Aí, como que eu vou verificar, por exemplo, se eu chegar numa ferramenta, né? Vamos terminar da ferramenta, vamos ali na ferramenta de seleção. Vamos lá, isso aqui é porque está carregando, né? Vamos lá na ferramenta de seleção. Eu quero saber se eu tenho qual tipo de seleção que eu vou ter. Ah, aí eu faço o quê? Eu vou com o botão direito, né? E aqui eu verifico quais são as opções de seleção da imagem que eu tenho. Então eu posso em qualquer delas e clicar com o meu botãozinho direito, ó. Botão direito do mouse. E aí vai aparecer para a gente quais são as opções, né? Se eu vou ter o que? Uma seleção retangular, uma seleção elíptica. Então isso aí que aparece pra gente. Aí na primeira aqui aparece? Não, essa primeira ainda ela não vai aparecer. Lembrem basicamente que eu posso pegar essa área também, ó. Tá vendo? Eu posso colocar ela em outra posição, ó. E depois eu posso voltar ela para onde ela estava. Tá vendo? Posso voltar ela para onde estava também. Beleza? É uma das coisas que a gente pode fazer. É uma das coisas que a gente pode fazer. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui mais uma vez. Close. Opa, o que você fez? Eu retirei aquela barrinha que a gente estava trabalhando aqui, beleza? Ah, ela sumiu? Não, ela não sumiu. Uma hora que a gente precisar, ela vai voltar. Certo. Aqui eu tenho a parte das cores, né? Aqui eu já tenho as cores prontas e aqui eu tenho as cores que eu posso estar misturando, né? Posso fazer as misturas aqui. Tá vendo? Eu posso levar tudo aqui pro 0, 0, 0, tá vendo?
Mas aí eu posso levar tudo para 255 também, deixar tudo no branco, aqui nas cores primárias, na primeira cor e na cor o que? Secundária, né? Beleza. E na hora que eu chegar aqui, ó, eu vou identificar o que é o meu menu principal. O menu principal ele está em inglês, né? Nesse menu principal, vamos observar que eu vou ter uma série de opções, né? Dentre elas eu tenho a importação, né? Eu vou ter também a exportação, eu vou ter a abertura de documento, eu vou ter novo documento, edição de documentos. Todas elas vão estar feitas aqui, ó, imagens, layers, né? Tipo. Então tudo isso aqui ele vai estar aqui, a gente vai verificar. Ah, mas por que eu não consigo entrar na imagem ainda? A gente não consegue entrar, né, em alguns atalhos. Esse primeiro atalho aqui, ó, é um referente aos arquivos, né? A um novo trabalho. Então, por isso que aparece esse tanto de opção. Por que nos outros não aparece ainda? Porque ainda a gente não tem uma imagem, beleza? Para a gente trabalhar. Assim que a gente tiver a imagem de trabalhar, aí nós vamos ver como que funciona. Então a gente já falou aí de menu principal, barra de propriedades, barra de ferramentas. E aqui eu tenho a área das camadas, né? Aqui vai estar localizada a área das camadas, beleza? Essa parte aqui. Então a gente chama toda essa parte aqui de área das camadas. E todo esse espaço disponibilizado aqui eu chamo de área de trabalho. Então essa é a área de trabalho que eu tenho, né? Essa aqui que vai ser a área de trabalho que a gente tem para trabalhar o Photoshop, tranquilo? Então essa aqui é a introdução que a gente tem básica e a partir disso a gente vai trabalhar. Então eu aguardo vocês nas próximas aulas onde eu vou estar mostrando alguns atalhos básicos.